Olá, Pietro. Hoje é quarta-feira, 5 de agosto de 2026, e nosso querido amigo, nosso irmão, Scott Ritter, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Scott. Welcome back, Scott. Obrigado por me receber. And let me start, Scott, with what's going on between... E deixe-me começar, Scott, pelo que está acontecendo entre Pete Hegseth e a CNN. Uma nova reportagem da CNN diz que os Estados Unidos usaram quase 80% de mísseis essenciais. Pete Hegseth reagiu a isso. Ele disse que aquela manchete da CNN não é verdadeira. E tenham vergonha, disse ele à CNN. E nós não odiamos a mídia de notícias falsas o suficiente. E essa é uma das questões centrais agora nos Estados Unidos, à medida que a guerra no Oeste Asiático continua. E há reportagens não apenas da CNN. Tivemos a Reuters e o Wall Street Journal noticiando a mesma coisa. Eles não mencionaram os 80%, mas disseram que, literalmente, os Estados Unidos estão ficando sem mísseis interceptadores à medida que a guerra continua. Qual é o seu entendimento sobre a forma como a mídia está falando desses mísseis? E como Pete Hegseth e o Departamento de Guerra estão falando sobre isso? Bem, antes de mais nada, entenda que precisamos ter uma base 100% correta do ponto de vista factual para termos essa conversa. Eu precisaria ter acesso a informações sigilosas. E se eu tivesse informações sigilosas, eu não falaria sobre informações sigilosas. Então, há muita especulação acontecendo, e todo mundo precisa entender isso. Não precisa ser nenhum cientista espacial para perceber. Eu venho dizendo isso há algum tempo. Nós vamos ficar sem munição. Eu venho dizendo isso. Digo isso desde o começo. As taxas de consumo de munição excedem, de longe, as taxas de reposição. Eu sou só um fuzileiro naval simples. Mas se eu gasto 10 e só consigo produzir 5, não vou conseguir acompanhar. E, eventualmente, vou ficar sem munição e não vou conseguir fabricar munição suficiente para repor. Matemática simples de fuzileiro naval. E essa é a realidade que está acontecendo. Agora, Hegseth e companhia parecem estar tergiversando. Em West Point, chamariam isso de evasiva. Sabe, uma evasiva. Não é exatamente uma mentira, mas também não é exatamente a verdade. Você sabe qual é a verdade, mas está tergiversando. Está dizendo algo que não é mentira, mas não é a verdade. E isso poderia fazer você ser expulso de West Point por violar o código de honra. Hegseth está tergiversando, porque uma das formas como eles chegam a esses números é dizendo que a guerra com o Irã é insustentável, que ficamos sem munição e, portanto, não podemos continuar a campanha. E isso está correto, exceto por uma ressalva muito importante. E se o Departamento de Guerra, para continuar a campanha contra o Irã, decidisse reduzir os estoques de reserva de guerra no Pacífico e na Europa a níveis que tornassem impossível os Estados Unidos travarem uma guerra contra a China ou a Rússia? Se você fizesse isso, poderia sustentar a campanha contra o Irã até literalmente ficar sem munição. Neste momento, já ficamos sem munição do ponto de vista qualitativo. Ou seja, a munição destinada ao conflito no Oriente Médio acabou. Terminou. Não há mais. Mas, se quisermos tirar de Pedro para pagar Paulo, poderíamos continuar com isso. Só que aí vem a parte perigosa. E é nisso que as pessoas precisam refletir. No quão completa e perigosamente estúpidos são Pete Hegseth e seus chefes. Enquanto falamos, o Pentágono está reformulando a postura nuclear dos Estados Unidos, as políticas de postura nuclear, para incluir planos de emprego de armas nucleares. São documentos muito importantes. Por quê? Bem, agora temos que imaginar uma guerra com a China em que não temos munição suficiente para lutar contra a China. Agora temos que imaginar uma guerra com a Rússia em que não temos munição suficiente para lutar contra a Rússia. Vocês se lembram de Christopher Donahue, o recente comandante das forças dos Estados Unidos na Europa? Acho que foi em janeiro do ano passado. Ele veio a público e disse: Kaliningrado tem apenas 76 quilômetros. Uau! Poderíamos acabar com aquilo amanhã. Estamos planejando isso, estamos prontos para isso. Podemos fazer isso, já está garantido.
Bem, não. Antes de mais nada, o planejamento que ele havia feito se baseava em um programa de inteligência artificial chamado Maven. O Maven foi usado para atacar o Irã. E agora sabemos que o Maven não funciona, porque ele simplesmente ataca os alvos errados. É estúpido. Então ele estava errado. Mas vamos supor que o Maven funcionasse. A munição necessária para o Maven ter sucesso não existe mais. Ela foi levada para o Oriente Médio, graças a Pete Hegseth. Então agora, se fôssemos lutar contra os russos, teríamos que, antes de mais nada, ficaríamos sem munição muito rapidamente. O que significa que precisaríamos de algo para substituí-la. E neste exato momento, novos planos de guerra estão sendo elaborados. Eles falam do uso amplo de armas nucleares táticas logo no início de qualquer conflito com a Rússia e a China. Não existe uma guerra nuclear limitada. Uma arma nuclear tática não pode ser usada isoladamente. Então, se fizermos esses planos de guerra, estaremos cometendo suicídio. É onde estamos hoje. Esse é o perigo do que o governo Trump fez. Há consequências. E eu só quero que as pessoas entendam. Enquanto falamos, e isso me preocupa há muito tempo, eu sei que há pessoas que me odeiam por aí. O Scott vive alarmando há uma eternidade. Não existem armas nucleares, não há perigo nuclear. Enquanto falamos, os Estados Unidos estão refazendo seus planos de guerra nuclear para que, logo no início de qualquer possível conflito com a China e a Rússia, não tenhamos escolha a não ser usar amplamente. E isso não significa usar só uma vez. Vamos espalhá-las por aí. Armas nucleares táticas, para compensar o fato de não termos armas convencionais capazes de lutar contra um adversário do mesmo nível, como a China e a Rússia. É onde estamos. Esta guerra no Irã está tornando o mundo um lugar muito mais perigoso e as pessoas precisam acordar. Foi por isso que escrevi um livro chamado Estrada para o Inferno, e foi por isso que escolhi esse título. Porque se não tivermos controle de armas, estamos numa estrada para o inferno. E isso significa que todos nós vamos morrer. As pessoas dizem, Scott, isso é meio Armagedon. Você está sendo irresponsável. Estou sendo irresponsável? Porque, se não tivermos controle de armas, esses planos de guerra nuclear serão executados. Porque Donald Trump não é sábio o bastante para recuar diante de opções políticas ruins, especialmente em relação à China. Ele dobrou a aposta no Pacífico. Neste momento, Taiwan está se gabando abertamente de relações militares secretas com os Estados Unidos. E a China está dizendo o quê? E em algum momento, eles podem acabar entrando num confronto armado. Quando isso acontecer, a China vai esmagar Taiwan. E quando isso acontecer, os Estados Unidos vão entrar com um plano de guerra, porque não podemos simplesmente ficar parados sem fazer nada. E esse plano de guerra vai passar a incorporar o uso amplo de armas nucleares táticas logo no início, de forma preventiva. É onde estamos. Quer dizer, eu não sei o quanto mais alto preciso gritar. Está chegando a um ponto em que estou começando a rir disso, por causa da inevitabilidade da nossa ruína. Não é uma questão de se, é uma questão de quando, porque somos burros demais para fazer qualquer coisa a respeito. Sendo honesto, existe uma solução. Chama-se voto. Eu acabei de fazer um desabafo no YouTube. Incentivo as pessoas a assistirem. Eu disse, o que o Donnie faria? Esse é o nome da diatribe. Donnie, é claro, não Donald J. Trump, o 47º presidente dos Estados Unidos, mas Donnie. Você conhece o Donnie de O Aprendiz. Ele tinha um programa chamado O Aprendiz. Donnie reunia pessoas e mandava que fizessem coisas. E quando faziam besteira, ele se virava para elas e dizia, você está demitido. Então, agora precisamos nos perguntar, o que Donnie faria diante da incompetência de Donald Trump? E sabemos qual é a resposta. Você está demitido. E se não o demitirmos, e a todos os outros associados a ele, e a todos os outros que acham uma boa ideia ter um novo plano de postura nuclear que faça uso liberal de armas nucleares táticas logo no início do conflito, se não os demitirmos, vamos morrer. É onde estamos.
Scott, Donald Trump decidiu não atacar o Irã. Ele disse que desta vez vamos destruir tudo. Redes elétricas, infraestrutura, instalações de petróleo, tudo. E então o Irã respondeu que faria o mesmo com os países do Conselho de Cooperação do Golfo e com Israel. E por fim, ele cancelou o ataque. E para as pessoas que são contra a guerra, muita gente está feliz, porque não quer nenhum tipo de escalada militar. Mas a realidade é que Donald Trump está sendo encurralado na Ásia Ocidental, no Estreito de Hormuz. Sabe, qual é o seu entendimento sobre a forma como ele está tentando, de alguma maneira? Hoje, soubemos pela Associated Press que há um acordo entre o governo de Omã e os iranianos que precisa ser ratificado pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã e pelo líder supremo do Irã. E eles ainda não ratificaram as negociações entre o Irã e Omã. Mas, de qualquer forma, o lado iraniano disse que isso não significa que eles vão reabrir o Estreito de Hormuz. Significa que há um novo acordo entre os dois governos e que a abertura do Estreito de Hormuz depende do que está acontecendo entre o Irã e os Estados Unidos. Qual é o seu entendimento disso? Bem, de novo, a mesma resposta de antes. Estamos lidando com muita especulação aqui. Sabe, estamos vendo notícias. Sabemos que muitas vezes o espaço midiático é usado por várias partes para alcançar domínio informacional, por quaisquer que sejam os motivos. Mas eu disse isso há muito tempo neste programa. Na verdade, podemos voltar à fita. Eu disse que, no fim das contas, acho que haveria um acordo que permitisse salvar as aparências no Estreito de Hormuz, entre o Irã e Omã. E então, Omã faria um acordo paralelo com os Estados Unidos. É isso que parece estar acontecendo aqui. Não há negociação direta entre o Irã e os Estados Unidos. Há uma negociação entre o Irã e Omã sobre a reabertura do Estreito de Hormuz. Sabe, qual será a situação da cobrança de pedágios? Ela será adiada? Será, eliminada? Não sei. Mas haverá um acordo paralelo entre Omã e os Estados Unidos. Isso dará aos Estados Unidos o pretexto de que são responsáveis pela reabertura do Estreito de Hormuz. E como tem influência sobre Omã, não cederam a totalidade do controle ao Irã. Sabemos que isso é absurdo, mas esse é um mecanismo político para salvar as aparências que poderia ser disponibilizado e que parece fazer parte desta negociação. Não sei o que o governo iraniano vai fazer, porque eles não estão com disposição para fazer gestos que permitam a Donald Trump salvar as aparências. Uma das coisas que eles disseram é que os Estados Unidos precisam parar de ameaçar, que não pode haver acordo enquanto houver ameaças. O que foi interessante é que pouco antes de entrarmos no ar, eu estava apenas rolando as notícias. E, de novo, é perigoso ficar navegando nos feeds da internet. Mas parece que o Departamento do Tesouro retirou a designação de terroristas de 3 entidades da Guarda Revolucionária Iraniana que a tinham anteriormente. Então parece que os Estados Unidos estão fazendo alguma coisa, porque o Irã sempre disse que as coisas precisam ser feitas de antemão. Não vamos, fazer alguma coisa e esperar os Estados Unidos agirem. Então, parece que há coisas acontecendo agora para tornar esse acordo possível. Se isso for verdade, o Departamento do Tesouro está eliminando certas classificações da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, o que vai livrá-la das sanções. Isso cria uma nova realidade, um novo enquadramento jurídico. São coisas que o Irã tinha exigido que fossem feitas, e parece que pelo menos algumas estão sendo feitas. Mais uma vez, isso vai satisfazer o governo iraniano? Eu não sei, não posso falar por eles. O que eu sei é o seguinte: esta é uma medida temporária ligada ao memorando de entendimento que basicamente reinicia a contagem do prazo de 60 dias para que os Estados Unidos e o Irã cheguem a um acordo nuclear. E aí está o problema, porque o Irã simplesmente não vai fazer nada nessa frente. De novo, há algumas medidas que podem salvar a aparência que o Irã poderia tomar. Já falamos disso antes.
Não sei se o Irã está disposto a fazer isso. Se eles derem a Donald Trump uma saída que lhe permita salvar a aparência no problema do Estreito de Hormuz, então, em teoria, poderiam considerar uma saída semelhante em relação ao acordo nuclear. Basicamente, seria de alguma forma reviver o acordo nuclear que tinha sido firmado antes de os Estados Unidos bombardearem o Irã, em fevereiro. Sabemos que esse acordo foi aprovado pelo governo iraniano. Claro, hoje vivemos em um mundo diferente, e talvez, politicamente, eles não queiram fazer isso. Mas se eles fizessem isso, permitiriam que Donald Trump dissesse: eu tenho um acordo melhor do que o que Barack Obama tinha, o que seria uma vitória política. Porque aí ele pode chegar para o povo americano e dizer: eu garanti a segurança do Estreito de Hormuz e tenho um acordo nuclear melhor do que o de Barack Obama. E os iranianos podem simplesmente dizer: tanto faz, fume sua droga e vá embora. E podemos seguir em frente. Mas Donald Trump está disposto a aceitar isso? O problema é que estamos lidando com um homem que o governo russo classificou como emocionalmente instável. Ele não é um ator racional. Sabemos que no caso da Arábia Saudita, vimos ele jogar fora uma negociação de 6 a 8 meses sobre enriquecimento nuclear. Exigir no último segundo que a Arábia Saudita aderisse aos acordos de Abraão, algo que não fazia parte da negociação. Por quê? Porque ele acordou de mau humor. Ele pode acordar de mau humor a qualquer momento, daqui até 60 dias. Quem sabe como esse homem funciona? Esse é um homem que não é racional. Ele fala em, infligir enormes danos ao Irã. Quer dizer, é um homem que, ficou viciado nessa ideia de que detém os instrumentos do poder, de que pode causar dor e de que é divino na sua capacidade de impor dor ou de impedir que ela aconteça. De que ele, Donald Trump, é uma entidade suprema, uma divindade. Como lidar com um homem assim? Não, mas é preciso lidar com as situações. E acho que é isso que o Irã parece estar fazendo. Veja, o governo iraniano sabe que tem capacidade militar para prevalecer. Eles sabem disso. Também sabem que se Donald Trump aumentasse a pressão, haveria danos graves à economia do Irã, que durariam décadas. Isso também causaria danos graves à economia global, porque o Irã seria obrigado, nesse caso, a cumprir suas próprias ameaças de destruir a produção de energia no Oriente Médio. É esse o caminho que o Irã, como Estado-nação, quer seguir? Eu não acredito que seja. É um caminho que eles precisam seguir? Absolutamente não. Tanto a Rússia quanto a China, acredito, estão nos bastidores defendendo a estabilidade de longo prazo. E isso significa que é preciso pôr fim a este conflito. O conflito tem que terminar em termos aceitáveis para o Irã. Mas, por exemplo, a Rússia disse que o conflito na Ucrânia não vai terminar até que as causas fundamentais do conflito sejam resolvidas. Então a Rússia é sensível à situação difícil do Irã. Mas também sabe que às vezes é preciso fazer concessões, como Vladimir Putin tentou fazer em Anchorage em agosto de 2025. Então acho que há alguma pressão política sendo exercida sobre os iranianos para que não cedam em questões de soberania e não cedam em questões de conteúdo. Mas quando se trata da imagem política que nos cerca, que encobre esta situação, talvez a melhor forma de encontrar uma saída seja permitir que Donald Trump faça uma declaração que não tenha significado na esfera geopolítica, mas que possa ter significado na esfera política interna. Algo que amenize a afronta ao público americano que uma derrota no Oriente Médio traria. Quem sabe? Mas acho que é nessa direção que estamos indo. Se tivéssemos um líder racional nos Estados Unidos, acho que essa seria a direção em que estaríamos indo. E eu poderia dizer com confiança que saímos do perigo. Mas estamos lidando com Donald Trump. Não saímos de perigo nenhum. Ele pode mudar de ideia de um momento para o outro. Como você vê a forma como Israel está falando? Sabemos que recentemente houve uma reunião entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Parece que a reunião não foi nada bem.
Mas Benjamin Netanyahu saiu dizendo: "Esta foi uma das melhores reuniões que já tive com Donald Trump." E pelo que você entende, suponho que Israel ficaria mais do que feliz se os Estados Unidos permanecessem na região, se o conflito continuasse sem parar, com os dois lados lutando entre si. E eles basicamente ficariam de lado, sem problema nenhum com isso, porque o campo de batalha seriam os países do Conselho de Cooperação do Golfo e o Irã, e os Estados Unidos e o Irã se matando. Basicamente, o Irã atacando as bases dos Estados Unidos, os soldados americanos, e os Estados Unidos atacando alvos iranianos, sabe, militares, e sabe, as cidades, todos esses portos, tudo isso. Eu acho que no fim das contas, isso seria benéfico para Benjamin Netanyahu e para a posição dele em Israel, porque ele diz que a guerra começou. Estamos em boa situação agora. Não estamos fazendo nada, mas estamos nos beneficiando do caos que foi criado na Ásia Ocidental. Você acha que eles vão conseguir continuar assim? Para mim, parece que de alguma forma eles são capazes de manipular toda a situação. Qual é o seu entendimento sobre isso? What is your understanding of that? Pelo que entendo, Benjamin Netanyahu está neste momento numa luta política pela própria sobrevivência. O partido dele não está indo bem nas pesquisas para a próxima eleição. Ele provavelmente vai perder o cargo de primeiro-ministro e ficar sujeito a processos e à prisão. Essa é a minha impressão agora. E para Benjamin Netanyahu, é só isso que importa. Ele não se importa com Israel. Ele se importa com Benjamin Netanyahu. É a versão israelense de Donald Trump. Um narcisista envolto na aparência de um líder nacional. E o mesmo vale para todo o cenário político israelense. Eles estão, sabe, se empurrando, disputando para ver quem vai ficar em primeiro lugar. Há certas realidades. Vamos olhar para a economia israelense. Ela não funciona. Como se pode dizer que isso é bom para Israel? É uma economia que não funciona. Vamos olhar para as forças armadas israelenses. Eles não têm defesa aérea. E você quer falar de poder de barganha? O general-comandante das forças dos Estados Unidos na Europa disse ao Pentágono: "Se vocês não me derem mais destroyers, porque basicamente nosso escudo global de defesa contra mísseis balísticos depende muito de destroyers da classe Aegis, equipados com interceptadores SM-3 e SM-6. Se vocês não destinarem mais deles à Europa, vou ter de retirar destroyers que hoje estão sendo usados para proteger Israel, porque a prioridade tem de ser a proteção do território nacional." E os israelenses ficam assim: o quê? Vocês vão fazer o quê? Não podem tirar esse navio daqui, porque é a única coisa que derruba mísseis. Nós ficamos sem mísseis. Ficamos sem defesa antimísseis. Só os Estados Unidos têm mísseis. E agora vocês estão falando em retirar isso. E eu acho que isso também é poder de barganha contra Israel, para que eles saibam que não são prioridade número 1. Ouça a declaração que ele fez. É muito raro um alto oficial militar fazer uma declaração dessas. Se eu não receber outro destroyer, vou ter que tirar um de Israel, porque defender os Estados Unidos é mais importante do que defender Israel. Acho que foi um baita sinal. E acho que é um sinal repetido várias e várias e várias vezes para Netanyahu. É por isso que Israel, de repente, está obediente. Agora, todos nós sabemos que os israelenses ficam ali só falando pelos cotovelos, porque tudo é uma encenação política. Mas a realidade é, o que Israel está fazendo? E a resposta é, porra nenhuma. Então a próxima pergunta é, por que não? Porque eles não conseguem. Se Israel ficasse exposto a ataques, Israel não conseguiria se defender. E se Israel ampliar a guerra de uma forma que coloque recursos americanos em risco, faremos com Israel o que já fizemos com os japoneses e os sul-coreanos: retirar a capacidade de nos proteger. Então acho que Israel simplesmente não está numa posição tão forte quanto todo mundo pensa. Acho que Netanyahu está politicamente fraco por causa das próximas eleições, nas quais seu partido provavelmente não vai sair bem. E eles estão militarmente fracos. Sabe, eles podem ficar falando o quanto quiserem, mas no fim das contas, não estão indo bem no Líbano.
Eles não conseguem avançar. Estão sendo massacrados. Drones do Hezbollah estão eliminando um por um. Politicamente, eles estão ficando mais fracos no Líbano. Embora Tom Barrack tenha negociado esse acordo, o acordo não foi com o Líbano. Foi entre o presidente libanês e Israel. O Líbano não apoia isso. O Hezbollah é uma força no Líbano. Israel está ocupando ilegalmente o Líbano. E o Hezbollah se fortalece com essa ocupação ilegal. E se fortalece ainda mais depois do acordo estúpido feito entre o presidente libanês, Israel e os Estados Unidos. Quer dizer, Israel simplesmente não está numa posição forte. Eles fazem pose de que estão, mas não estão numa posição forte. Sabemos que uma das principais razões do Irã, pelo menos pelo que ouvimos da posição iraniana, tem a ver com o Estreito de Hormuz. Basicamente, eles querem manter o controle e a predominância no Estreito de Hormuz. A prioridade é a segurança iraniana. Eles não querem que os Estados Unidos enviem mais armas e radares a esses países do Conselho de Cooperação do Golfo para preparar novos ataques, uma nova rodada de ataques contra o Irã. E essa é uma das principais razões pelas quais estão controlando o Estreito de Hormuz. Eles sabem que os Estados Unidos podem levar essas armas por meio de aeronaves e coisas do tipo, mas pelo menos quando se trata do Estreito de Hormuz, eles querem controlar isso. Outro ponto é a forma como o Irã, de certa maneira, está escalando a guerra no Kurdistão iraquiano. Vimos como eles forçaram de algum modo os Estados Unidos a retirar aqueles sistemas de defesa aérea, os sistemas Patriot, do Kurdistão iraquiano. Porque se não os retirarem, eles serão atingidos por mísseis ou drones iranianos. Essa é uma forma de protegê-los e talvez enviá-los para Israel. E houve operações terrestres, Scott. As forças especiais iranianas realizaram operações terrestres no Kurdistão iraquiano. Isso poderia acontecer no Bahrein, eu diria, ou no Kuwait, se a escalada ocorrer na região. Mas, de modo geral, olhando para a situação em que o Irã está e para a tentativa de evitar uma nova rodada de guerras, você acha que eles vão conseguir evitar isso controlando o Estreito de Hormuz? Ou mais cedo ou mais tarde, os Estados Unidos vão trazer mais armas, mais, munições, logística e vão voltar mesmo sob o governo Trump? Porque eu não sei se o próximo presidente dos Estados Unidos vai ser, este é Donald Trump. Nós sabemos a diferença. Até Joe Biden, naquela época, não decidiu ir tão longe na Ásia Ocidental. Eu não sei. Qual é o seu entendimento sobre isso? Parece que os iranianos fizeram do Estreito de Hormuz sua carta na manga definitiva e vincularam isso à totalidade das obrigações assumidas no memorando de entendimento. Então, eles não vão permitir que os Estados Unidos escolham quais partes do memorando querem cumprir ou ignorar. Pelo que tudo indica, na visão do Irã, se os Estados Unidos violarem uma única coisa, tudo estará rompido e o Estreito de Hormuz voltará a ser fechado. Então essa é a carta definitiva. Não vejo os Estados Unidos tendo margem de manobra mais adiante. Como vimos no passado, quando Donald Trump assinou o memorando pela primeira vez, ele disse: "Não tive escolha a não ser assinar, porque fiquei sem petróleo." Então, quanto tempo leva para recompor nossos estoques de petróleo até o ponto em que esse homem emocionalmente instável de repente pense: "Ei, eu comprei um pouco de tempo"? Podemos entrar e prolongar um pouco mais o jogo. Ele pode se iludir achando que consegue aumentar a produção de interceptadores, enviá-los às pressas para o Oriente Médio e dizer: agora temos o suficiente para 1 ou 2 semanas de combate. Talvez desta vez eu consiga fazer os iranianos cederem. Quem sabe? Quando se trata de Donald Trump, tudo é muito imprevisível. Mas acho que os iranianos deixaram claro, e expressaram isso, que é tudo ou nada, que é o memorando de entendimento inteiro ou nada. Os Estados Unidos não podem escolher quais partes vão cumprir e quais vão ignorar. Então, espero que haja pessoas aconselhando Donald Trump. Mas, de novo, isso não importa, porque o homem é emocionalmente instável, altamente
irracional e vai fazer a porra que quiser. Highly irrational, and he'll do whatever the hell he wants to do. In the MOU, there was no mention of Sim, no memorando de entendimento não houve nenhuma menção ao Iêmen ou à Palestina. E agora, o Iêmen está definindo suas políticas, remodelando a região com base na sua política no tipo de influência que está exercendo neste momento. E hoje tivemos um novo ataque. Um de seus mísseis atingiu um dos navios tanque sauditas no Mar Vermelho. E eles estão tentando controlar o Mar Vermelho. E suponho, estão recebendo informações de inteligência. Não sei como é essa comunicação, mas eles precisam de inteligência vinda de algum lugar para ajudá-los na questão de Bab el-Mandab. E estão fazendo isso, ao que parece, de forma eficaz, para pressionar a Arábia Saudita. Você acha que o bloqueio forçaria a Arábia Saudita a mudar sua política de mais de uma década em relação ao Iêmen? more than a decade policy toward Yemen? Sim, acho que sim. É uma questão manga. Quero dizer, quando a Arábia Saudita desvia 70% da sua produção de petróleo para Yanbu, isso significa que saindo de Yanbu, você agora tem que ou passar pelo Bab al-Mandab ou subir até o canal de Suez. E isso, do ponto de vista de custo-benefício, não é nada vantajoso. De fato, alguns dos petroleiros maiores não conseguem passar pelo canal de Suez. Então essa é uma carta na manga que o Ansar Allah agora tem, e está usando de forma muito eficaz. E o interessante é que o Irã pode continuar, impactando os mercados globais de energia, simplesmente fazendo o Ansar Allah fechar o Bab al-Mandab. O Irã pode dizer, isso não faz parte do memorando de entendimento, não é problema meu, e ainda assim transformar isso em problema deles. Então os iranianos são muito espertos nas negociações. Eles vincularam o Líbano, mas não vincularam o Irã. Não vincularam Gaza, mas vincularam Gaza. Lembrem-se, Gaza está vinculada constitucionalmente. A causa palestina está vinculada constitucionalmente. Então, os iranianos têm uma posição muito mais forte do que eu acho qualquer pessoa no Ocidente compreendeu. E uma das razões é que eles entendem a região muito melhor do que qualquer pessoa no Ocidente. Eles entendem a realidade do Ansar Allah. Também conhecem a história. Quantas pessoas sabem que o sul da Arábia Saudita, na verdade, faz parte do Iêmen? Pessoas que estudaram essa história entendem que os sauditas roubaram essa área do Iêmen. E, na verdade, roubaram dos Houthis, das tribos que hoje constituem o Ansar Allah. E há uma grande preocupação na Arábia Saudita de que o Ansar Allah possa querer essas terras de volta. E se esta guerra se tornar existencial, provavelmente o Ansar Allah vai retomar essas terras. Então essa é uma situação muito mais complicada do que as pessoas pensam. A ideia de que os Estados Unidos podem bombardear o Ansar Allah até submetê-lo foi desmentida por 12 anos de resistência do Ansar Allah. Desde 2014, quando a Arábia Saudita, atuando em nome dos Estados Unidos e de seus parceiros europeus, com apoio dos Emirados Árabes Unidos, iniciou uma campanha aérea incessante planejada para esmagar o Ansar Allah. E aqui estamos, 12 anos depois. O Ansar Allah está vivo, está bem, continua existindo. Eles não alcançaram nenhum de seus objetivos, os sauditas, quero dizer. Então a ideia de que podemos bombardear o Ansar Allah até submetê-lo é simplesmente contradita pelos fatos. Mas você mencionou que o Irã conhece a região. Sabemos que a Arábia Saudita, Catar, Kuwait e Bahrein, todos estão naquela região, localizados naquela região. Eles precisam entendê-la. Você vê esse tipo de compreensão? Na sua opinião, qual é a percepção deles com o passar do tempo? Isso vai mudar? Eles vão mudar suas políticas em relação ao Irã, ao Iêmen, à Ásia Ocidental? Ou vão insistir na forma como estão enxergando as coisas? Porque o ataque ao Iraque, para ser sincero, na minha opinião, não mostra que a Arábia Saudita entende totalmente a situação em que está. E talvez vejamos, ainda hoje ou amanhã, um novo ataque do Iraque contra a Arábia Saudita, contra as instalações petrolíferas sauditas. Na minha opinião,
isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas a razão de eu fazer essa pergunta é que, por mais que falemos sobre o Irã, não é tudo dependente da posição iraniana. Depende das políticas da Arábia Saudita, do Catar e de todos esses países. É uma combinação de ideias e de mentalidade naquela região. Well, let's put it this way. Bem, vamos colocar desta forma. O Irã poderia sofrer danos catastróficos à sua capacidade de produção de energia e ainda assim sobreviver como Estado-nação, inclusive com o governo atual. Porque tem instituições de governo ligadas a uma constituição, que está ligada ao povo. O povo é o Irã. Agora olhamos para os estados árabes do Golfo. Eles são um bando de príncipes e sheiks gordos, obesos e perfumados que conseguiram seus cargos porque os britânicos os nomearam. Os ungiram como chefes de antigos territórios coloniais. Eles são falsos. Falsos pra caramba. Não há nenhuma ligação com o povo. Eles não vêm do povo. Não são eleitos pelo povo. Podem fazer o que quiserem. E acredite em mim, o nível de corrupção praticado por esses, líderes, é de deixar qualquer um perplexo. Se o povo algum dia descobrisse a verdade sobre o que seus líderes fazem em seu nome, como abusam da riqueza da nação para suas próprias perversões pessoais, seria o fim deles. Então esses estados árabes do Golfo estão enfrentando a questão de sua sobrevivência existencial futura. Eles precisam ser capazes de produzir energia para gerar a riqueza que sustenta sua existência. Parte dessa existência consiste em subornar o povo. Eles têm tanta riqueza do petróleo que ou distribuem subsídios ou dão carros, seja lá o que façam, é um suborno ao povo. Mas a grande maioria disso vai para sustentar um estilo de vida que é de deixar qualquer um perplexo. E se eles perderem esse acesso a esses recursos, em primeiro lugar, as propinas acabam. Lembre-se, a primeira coisa que eles vão cortar é o dinheiro destinado aos outros, não a eles mesmos. Mas aí também acaba a capacidade deles de sustentar seu estilo de vida e de bancar os custos dos mecanismos de segurança que os mantêm no poder. Mecanismos de segurança ligados aos Estados Unidos e a outros países por meio de vários acordos de defesa. Tudo isso se desfaz. Eles já estão vendo sua relação de segurança com os Estados Unidos enfraquecer. Então precisam se perguntar, quem vai nos financiar? Quem vai cuidar de nós? Quem vai nos proteger? Quem vai nos defender? E a resposta, neste momento, é ninguém. Então eles estão por conta própria. Então, agora eles ficam realmente fracos, porque basta o Irã ou as milícias populares no Iraque lançarem alguns ataques que acabem com a produção de energia. E a torneira do dinheiro se fecha. E quando isso acontece, essas pessoas ou fogem para salvar a própria vida ou morrem, porque haverá ataques violentos, convulsão no Oriente Médio. Falamos da Primavera Árabe. A Primavera Árabe finalmente vai chegar aonde precisava chegar, a esses príncipes perfumados e não eleitos do Oriente Médio. Então acho que eles entendem a situação difícil em que estão agora. E acho que a China terá uma voz muito importante no futuro, porque a China precisa de estabilidade econômica. Então acho que a China não fica fazendo jogos de moralidade. É tipo, quem está no comando? Você está no comando? Certo, vamos lidar com vocês. Mas a China já demonstrou uma inclinação para negociar uma reaproximação entre o Irã e a Arábia Saudita. Talvez pudesse fazer isso de novo, se tivesse oportunidade. Mas a China não consegue atuar diplomaticamente numa região dominada militarmente pelos americanos. Então seria necessário desmontar a presença militar americana, o que é, de certa forma, o oposto dos arranjos de segurança de que esses falsos sheikados precisam para manter suas famílias reais mimadas no poder. É um momento muito perigoso, muito instável. Mas o Irã tem todas as chaves. O Irã pode acabar com a existência de cada uma das classes governantes árabes do Golfo em uma semana. Tudo o que eles precisam fazer é lançar seus mísseis. Mas cuidado com o que você deseja.
Às vezes, o caos e a anarquia que viriam em seguida talvez não valham a pena. Então, sabe, é aí que os chineses, eu acho, estão atuando junto a esses estados árabes do Golfo. Já fizemos negócios com eles antes. Vamos reduzir as tensões. Vamos abrir possibilidades, continuando a fazer negócios com eles. O Irã, sabe, não é o Irã dos anos 1980. Não acho que o desejo de fazer as províncias orientais da Arábia Saudita se revoltarem, ou de fazer o Bahrein se revoltar, seja tão forte hoje quanto era antes. Se esta guerra continuar, talvez alguns dos antigos linha dura voltem ao poder e digam não, precisamos fazer isso. Mas neste momento, acho que o Irã se contentaria com estabilidade, porque lembre-se, o Irã se afastou do Ocidente, e isso significa se afastar de territórios sob influência do Ocidente, o que inclui os Estados Árabes do Golfo. Tudo que o Irã precisa dos Estados Árabes do Golfo é estabilidade, paz. Não precisa de mais nada, não precisa de favores, não precisa de Shui. O Irã já criou laços com seu futuro, Rússia, China e o Oriente. E essa é a direção que o Irã seguirá. That's the direction I think Iran will be going. Do you think that there was a report on Você acha que houve uma reportagem da Reuters ontem dizendo que os Estados Unidos recentemente vêm usando HIMARS e ATAC-MS e, sabe, estavam atingindo a parte oeste do Irã, bem perto da fronteira com o Iraque, naquela província? E parece que a Reuters, numa reportagem recente, disse ontem, noticiou que os Estados Unidos estão ficando sem esses mísseis, ATAC-MS, PASMs e mísseis de precisão. E eles estão usando. O alcance desses mísseis é de 250 ou 300 quilômetros, se não me engano. The range of these missiles is 250 or 300 kilometers, if I'm not mistaken. Essa é uma parte, caso eles tentem partir para a ofensiva, Scott. A outra seria o uso de caças com mísseis de longo alcance, como os mísseis Tomahawk e outros desse tipo, que podem ser lançados de longe das fronteiras iranianas. Por que não vimos nenhum tipo de invasão do espaço aéreo iraniano durante os ataques recentes, os últimos ataques? Vamos supor que Donald Trump ainda esteja considerando uma nova rodada de guerra com o Irã. Qual seria a opção dele? Porque hoje, ele disse que vai escalar a situação, que vai atingi-los duramente se eles não concordarem com o que Donald Trump está exigindo. Quero dizer, normalmente as palavras não matam pessoas. Elas podem levar a políticas que matam pessoas. Mas dizer que você vai destruir o Irã e destruir o Irã são duas coisas totalmente diferentes. Como você apontou, a escassez de armamentos nos Estados Unidos levou a diferentes mecanismos para empregar violência cinética contra o Irã. Estamos com uma escassez muito grande de armas de longo alcance lançadas por aeronaves. Então, o que tivemos de fazer com as aeronaves foi usar o que se chama de JADAMs, que são bombas com sistemas de orientação por satélite acoplados, permitindo que elas planem. Assim, se você as lança de uma altitude razoavelmente alta, a bomba pode planar por uma área definida e atingir um alvo. Você não vai muito a fundo nisso, porque precisa manter o avião fora do alcance da defesa aérea. Usamos HIMARS, que emprega munição GMERS, usamos ATAC-MS e depois usamos o míssil de ataque de precisão. Pelo que entendo, estamos praticamente sem mísseis de ataque de precisão. Acho que para começar havia apenas 90. Disparamos 80 até o mês passado e restam 10. Não dá para fazer muita coisa com 10 armas. Quanto aos ATAC-MS, basicamente esgotamos o estoque. Temos de retirar ATAC-MS da Coreia do Sul e da Europa. E assim que fazemos isso, perdemos qual a capacidade potencial que tínhamos. Sabemos que não há muito potencial, porque os ucranianos usam ATAC-MS e HIMARS contra os russos. E os russos descobriram como interferir no sinal de GPS, como enganar a orientação inercial e basicamente desorganizar esses ataques, de modo que a taxa de sucesso é na verdade muito baixa. Mas o Irã pode ou não ter essa capacidade de enganar os sistemas. Eu não sei quais danos de combate estão sendo causados ao Irã. Meu palpite é que a Rússia provavelmente compartilhou a capacidade de lidar com HIMARS
e ATAC-MS. E os iranianos também estão implementando essas medidas. Mas estamos usando esses sistemas porque não temos armas de ataque à distância suficientes. Esgotamos nosso estoque de mísseis Tomahawk. Então estamos bombardeando basicamente a extremidade oeste e a extremidade sul do Irã com o que temos, mas não conseguimos atingir o interior do país. O Irã tem mísseis com alcance maior que o dos nossos. Isso significa que o Irã pode operar a partir de uma profundidade estratégica que não conseguimos alcançar com o armamento disponível. E eles podem punir todas as nações árabes do Golfo e atingir áreas mais profundas da Jordânia. Então, sabe, o que você descreveu é uma prova incontestável de que simplesmente não podemos ter uma guerra mais ampla contra o Irã. Chegamos ao limite do nosso potencial de combate. Não temos capacidade de projetar poder de forma significativa e sustentável na profundidade estratégica iraniana. Enquanto isso, o Irã continua capaz de ameaçar toda a profundidade estratégica dos Estados Unidos e dos nossos aliados na região. Há dois pontos importantes para Donald Trump. Um deles é o Estreito de Hormuz ser reaberto, voltar ao que era antes de a guerra começar, no sentido de permitir a entrada e a saída de todas essas embarcações. E o outro ponto é o programa nuclear iraniano. E considerando esses dois pontos, parece que Donald Trump, neste momento, está pressionando ou tentando forçar os iranianos a falar sobre o programa nuclear nesta etapa. Durante o memorando de entendimento, eles deveriam falar sobre isso. O memorando de entendimento seria o primeiro passo. O segundo seria o programa nuclear iraniano. E Donald Trump tentou desta vez. Tentou falar sobre o programa nuclear iraniano. O Irã disse, não vamos falar sobre isso. Isso vai ficar para depois que, sabe, as pré-condições forem alcançadas ou implementadas. E do ponto de vista das pessoas ao redor de Donald Trump e do próprio Donald Trump, o que esse acordo incluiria? Esse acordo que incluiria, sabe, o Estreito de Hormuz, junto com o programa nuclear do Irã. E como você vê a possibilidade de se chegar a algum tipo de acordo nuclear entre o Irã e os Estados Unidos, sabendo o quanto é difícil para Donald Trump e sua administração remover as sanções primárias e secundárias? Bem, você descreveu dois conjuntos de problemas. Um deles é um problema político interno para Donald Trump em relação às sanções. No fim das contas, mesmo que o Congresso, você sabe, não possa remover as sanções, o presidente tem, em toda a lei de sanções, uma cláusula que permite a ele conceder uma dispensa sem precisar ir ao Congresso. Talvez ele tenha que enviar um relatório, mas não precisa pedir permissão. Ele pode dizer, não, eu não vou fazer isso. E não há nada que o Congresso possa fazer a respeito. Então, você sabe, o presidente tem essa cláusula de escape. O problema é que temos uma eleição de meio de mandato chegando. E você sabe, o presidente não pode se dar ao luxo de ter conflitos políticos internos, especialmente um que possa ser explorado de forma tão eficaz como a questão do Irã. Você sabe do que estou falando. Não é preciso ser nenhum gênio para entender que basta uma Laura Loomer dizer que 50 mil manifestantes iranianos foram mortos. E então, na cabeça de uma porcentagem significativa dos americanos conservadores, isso vira verdade. E isso dificulta que o presidente haja politicamente, porque aí haverá oposição no Congresso. Então o presidente realmente tem uma batalha árdua pela frente. Como eu já disse antes, há um acordo sendo construído. Quer dizer, se eu fosse o negociador, não quero me vangloriar, mas se eu fosse o negociador, já teríamos um acordo. Não tenho nenhuma dúvida de que teríamos um acordo. Eu já expliquei isso antes para você. O acordo é, sabe, o acordo entre o Irã e Omã sobre o Estreito de Hormuz, em que os Estados Unidos se inserem na parte omanense. Então, qualquer acordo seria bilateral, mas permitiria que Trump dissesse, agora eu tenho um mínimo de controle sobre o Estreito de Hormuz que não existia antes.
E no caso do acordo nuclear, seria basicamente o Irã aceitar o acordo negociado por Oman em 27 de fevereiro, que estava pronto para ser assinado quando os Estados Unidos bombardearam em 28 de fevereiro. Seria voltar àquele acordo. E a forma de vendê-lo é dizer, este é um acordo melhor do que o JCPOA assinado por Barack Obama. E isso dá a Trump uma saída política. Com essas duas saídas políticas, acho que Donald Trump poderia se retirar e simplesmente lidar com questões políticas internas, deixando o desmantelamento da posição dos Estados Unidos no Oriente Médio para o próximo presidente. Sabe? Porque há coisas que você pode fazer. Em primeiro lugar, não vamos conseguir simplesmente entrar de novo e retomar o que fazíamos no passado. Sofremos danos demais à infraestrutura. Então vai ser preciso firmar contratos. Vai ser preciso negociar contratos com governos anfitriões que talvez não estejam tão animados com a ideia de continuarmos essa relação. Há recursos que precisam ser destinados e há muitas coisas que podem ser feitas internamente, no âmbito político, sem que Trump precise dizer estou recuando do Oriente Médio. Mas o fato é que estamos recuando do Oriente Médio, e então deixar que o próximo governo desfaça isso e jogar a culpa nele. Essas são manobras políticas possíveis se Donald Trump fosse um agente racional. Ele não é. Então simplesmente não sabemos o que vai acontecer. Até que ponto o governo Trump está envolvido no apoio à Ucrânia, na guerra em curso contra a Rússia? Scott. Não tanto assim. Quer dizer, quando a guerra começou, voltamos de novo ao general Donahue. Os HIMARS foram fornecidos. Para a Ucrânia poder usar os HIMARS, tivemos que criar uma célula de seleção de alvos na Alemanha. Acho que foi montada em Wiesbaden. E em Mainz-Kastel havia uma equipe técnica mais específica. Mas para os HIMARS serem disparados, especialmente de uma forma que permitisse, porque um dos aspectos principais não era apenas disparar os HIMARS, mas garantir que eles sobrevivessem. Não queríamos fornecer HIMARS à Ucrânia só para a Rússia destruí-los. Então há táticas específicas. Elas foram desenvolvidas. O Corpo de Fuzileiros Navais vem desenvolvendo isso. Sabe, pousar um C-130, tirar o HIMARS, baixar os dados de alvos, disparar, colocar tudo de volta e decolar antes que alguém saiba o que aconteceu. Mas isso exige um conjunto específico de algoritmos de direcionamento, sabe, que precisa ser baixado com base em onde eles estão. Então eles fazem um levantamento prévio de um local. O C-130 pousa, eles saem, bum, confirmam, dados carregados, disparam e, para sobreviver, a Ucrânia precisava da mesma coisa. O que significa que os Estados Unidos se tornaram a autoridade de direcionamento para todos os ataques com HIMARS. Agora estou escrevendo um artigo que diz, bem, espera aí. Isso quer dizer que tentamos assassinar o prefeito de Gorlovka em setembro de 2022? Sim. Isso significa que nós atingimos deliberadamente um teatro onde crianças ensaiavam balé em novembro de 2022? Sim, significa exatamente isso, porque eles não poderiam ter disparado aqueles mísseis sem nós. Donahue criou um sistema, então basicamente os Estados Unidos encontrariam os locais de onde eles iriam disparar. Os ucranianos chegariam até eles. Então nós receberíamos o pacote de alvos deles e aprovaríamos esse pacote enviando os dados. Nós não chamávamos isso de alvo. Chamávamos de pontos de interesse. Um ponto de interesse. Não chamávamos de alvo. Mas os dados têm que ser inseridos. São dados específicos, programados. Não é só, sabe, gente dizendo, vamos colocar a minha localização e a localização deles. Não. Isso tem que se comunicar com um míssil conectado ao GPS. E há uma orientação inercial, tomando decisões algorítmicas sobre como mover as aletas de guiagem para conduzi-lo até o alvo. É um conjunto específico de códigos que só os Estados Unidos conseguem executar e que só uma unidade especial na Alemanha consegue executar. Então, todos os alvos que a Ucrânia tinha eram atingidos dessa forma. Isso foi no começo.
Depois, os Estados Unidos começaram a reduzir isso, sabe, a fazer jogos políticos, cortando a inteligência. Então, o que os ucranianos fizeram foi replicar o direcionamento de alvos junto com parceiros ocidentais. Replicated the targeting. Different kinds of data would be brought in. Diferentes tipos de dados seriam incorporados. E então, basicamente, replicaram o código para que os ucranianos pudessem inserir seus próprios dados de direcionamento para os HIMARS. Hoje, sabemos que os ucranianos têm algum grau de autonomia nisso. Então, quando os Estados Unidos dizem que estão negando a eles acesso à inteligência, o que ainda estão fazendo, os ucranianos têm alternativas para contornar isso. Mas ainda não é suficiente, porque os russos têm sua própria capacidade de bloquear sinais de GPS e coisas dessa natureza. Portanto, negar informações de inteligência não é algo tão importante quanto todo mundo faz parecer hoje, porque a Ucrânia encontrou uma alternativa com a Europa. Eles podem alugar imagens comerciais de satélite, e fazem isso. A questão são os sistemas de armas, e em especial, o principal é a defesa aérea. Vamos deixar isso bem claro, sem rodeios. O míssil PAC-3 é o único que funciona contra as capacidades russas de mísseis balísticos. Drones, você sabe, podem ser enfrentados com outros recursos. Mas o PAC-3 é o único que tem uma chance mínima de derrubar um Iskander. Praticamente não há chance de derrubar um Zircon ou um Kinzhal. Contra um míssil russo, isso nunca vai acontecer. Mas o PAC-3 deu a eles a capacidade de reduzir o impacto de alguns ataques de Iskander e, assim, liberar capacidade para enfrentar os Caliber e depois os drones. Eles estão sem mísseis, não tem mais nenhum. Acho que na outra noite houve um ataque com 57 mísseis. Eles dispararam o último PAC-3 e foi isso. Ontem à noite houve um ataque. Não havia defesa antimísseis. Acabou tudo. E este é o fim da Ucrânia. A Ucrânia não consegue se defender e não consegue se defender. Isso significa que a Rússia simplesmente terá caminho livre. Há informações de que a Rússia trouxe uma brigada de artilharia norte-coreana que dispara um equivalente ao Iskander-M e que até 120 desses mísseis foram trazidos com essa brigada. Isso significa que a Rússia nunca ficará sem poder de fogo. A Ucrânia nunca vai se recuperar. Donald Trump não apenas mentiu para a Ucrânia sobre licenciar um Patriot. Todo mundo ouviu o que ele disse em Ankara. Vou dar a vocês uma licença. Sim, temos que passar por isso, mas isso não vai ser um problema. Acabou que é um grande problema, e eles não vão receber a licença. Depois eles chegaram e disseram, precisamos que vocês simplesmente nos deem 300 mísseis. Trump respondeu, não, nós não temos 300 mísseis. E os mísseis que temos vão nos defender, não a vocês. Ninguém mais tem mísseis. Há alguns armazenados, mas a Europa chegou a um ponto em que não pode reduzir seus estoques e ainda se defender. E a Europa, neste momento, está meio que percebendo o inevitável. A Rússia vai vencer na Ucrânia. Então a Europa não está mais interessada em jogar dinheiro bom atrás de dinheiro ruim. Sabe, há conversas sobre construir um sistema conjunto. Freya, eu acho, é o nome do sistema ucraniano de defesa aérea. Mas eles precisam de componentes, precisam de peças. Isso quer dizer que eles não têm um sistema de mísseis. E mesmo que tivessem, ainda precisariam produzi-lo ou montá-lo. E bom, não há defesa aérea. Sabe, onde quer que a Freya seja construída, ela vai ser atingida. Com o tempo, vocês vão ver. Eu acredito que a Rússia vai manter o nível e a intensidade desses ataques. Eles vão destruir toda a capacidade industrial da Ucrânia e toda a infraestrutura civil ucraniana em termos de distribuição de bens, combustível, alimentos, suprimentos e assim por diante. Por quê? Bem, porque sabe, Zelensky estupidamente permitiu que a campanha se abrisse e atacasse a Wildberries. Não sei o que eles estavam pensando. Teria um grande incêndio, grandes chamas, muita fumaça. Uau! Oh!
E é isso. Depois tudo é destruído. Eles foram estúpidos ao atacar a navegação no Mar de Azov, estúpidos ao atacar a navegação no Mar Cáspio. Como a Rússia respondeu? Fechou o Mar Negro. A Ucrânia não tem mais acesso ao Mar Negro. Sabe, acabou. E não há nada que os Estados Unidos possam fazer para reverter isso. Essa é a realidade. Então os Estados Unidos agora, sabe, vocês estão vendo que estamos começando a transferir a responsabilidade de abastecer a Ucrânia para a OTAN e estamos nos afastando, porque vai chegar um momento Cabul. Você sabe do que estou falando. Quando Chris Donahue, no meio da noite, foi o último homem a entrar na rampa de um C-17, enquanto o último avião partia com as últimas tropas, porque nós perdemos. Vai haver um momento, Kiev, em que o último americano vai embora. Isso está chegando em breve. A Ucrânia não consegue sobreviver. O presidente da Ucrânia pode fazer reuniões e dizer uma palavra bonita atrás da outra, mas a realidade é que não há defesa aérea. E, sem defesa aérea, você não consegue sobreviver. Sem defesa aérea, você não consegue fazer nada do que ele está falando. Como você pode construir uma fábrica para produzir sistemas de defesa aérea quando não tem defesa aérea para defender a fábrica? A Rússia já mostrou que pode atacar qualquer lugar da Ucrânia quando quiser. Eles estão atingindo Lviv quando querem. Não há nada que a Ucrânia possa fazer para impedir que isso aconteça. Então, isso só vai piorar. E agora que a Rússia ampliou a lista de alvos, por causa da estupidez de Zelensky e de sua campanha de 40 dias para expandi-la até a Wildberries, sabe, a vida vai se tornar inviável na Ucrânia. A Rússia não vai atacar, sabe, prédios residenciais e coisas dessa natureza. Mas, em breve não haverá água. Você não consegue viver sem água. Em breve não haverá capacidade de distribuir alimentos porque os centros de distribuição estão indo pelos ares. Não haverá combustível. A Rússia destruiu 400 postos de gasolina nos últimos meses, 200 deles permanentemente. Os outros 200 poderiam ser reparados se a Rússia não os estivesse destruindo de novo. E eles vão ampliar isso. Nenhuma produção de energia, nenhuma distribuição de energia, nenhuma capacidade industrial, de forma alguma. Sem empregos. O grande problema agora é a falta de comida. É época de colheita. Não há diesel para as colheitadeiras. Nenhum mesmo. E se eles colhem, não conseguem levar a produção ao mercado. Não conseguem distribuí-la dentro da própria Ucrânia, nem exportá-la para gerar dinheiro. Até 60% da economia ucraniana está paralisada agora. A Ucrânia está morrendo. É um estado moribundo. A Rússia está matando o país enquanto falamos. E não há nada que os Estados Unidos possam fazer para mudar essa realidade. Nada. Ainda tenho curiosidade sobre por que Kash Patel vai à Rússia em outubro. Falou-se que ele iria em meados de outubro. Talvez essa seja uma nova direção, porque o único campo em que tivemos contato de ida e volta foi no compartilhamento de inteligência e em questões de segurança. Houve avisos sobre terrorismo e coisas dessa natureza, compartilhamento de informações nesse sentido. Então, talvez Kash Patel estejam usando, sabe, um canal em que a Rússia confia, porque a Rússia não confia em Kushner e Witkoff. Quero dizer, Lavrov praticamente fechou a porta. Ele disse, sabe, que eles nunca foram honestos. Nunca foram honestos. E se você é quem está contando a mentira, essa mentira fica associada a você. Então, acho que Kushner e Witkoff não têm mais viabilidade. Quer dizer, a Rússia vai deixá-los entrar? Tenho certeza de que se Trump os enviar, vão deixá-los entrar. Eles terão acesso a Putin? Talvez. Talvez não. Mas será uma conversa de qualidade? Não. Porque eles simplesmente não são mais confiáveis. Nunca foram. It has never been. Bem, sempre houve esperança. Sempre houve esperança de que eles pudessem entregar resultados. Mas depois de Anchorage, eles se revelaram fraudes absolutas, mentirosos absolutos. Kash Patel poderia entrar e trazer uma nova perspectiva. Então vamos ver. E olha, como alguém que viaja frequentemente à Rússia porque há melhores relações entre os Estados Unidos e a Rússia, eu espero que Kash Patel tenha sucesso. Porque, mais uma vez,
Um possível conflito entre os Estados Unidos e a Rússia, seja pela Ucrânia, pelos Bálticos ou pelo Ártico, faria os Estados Unidos atuarem de uma posição de fraqueza. Isso significa que armas nucleares táticas seriam usadas logo no início. E isso significa o fim do mundo. Nós não precisamos disso. Nós não queremos isso. Nós não desejamos isso. O que precisamos e queremos é paz. Quando Kash Patel chegar em outubro, acho que a questão ucraniana estará ainda mais bem definida do que está agora. Vemos os russos avançando rapidamente contra Sloviansk e Kramatorsk. Vemos avanços em Zaporozhye. Vemos uma reversão da má sorte que atingiu Kherson e a Crimeia. Sim, há muitos drones. Sim, ainda há muitos drones, mas não tantos. Você precisa se perguntar por quê. E a resposta é porque todos os operadores ucranianos de drones estão morrendo. Estão sendo mortos. Os russos inverteram o jogo em termos de domínio dos drones. Hoje, não dá para dirigir pela cidade de Kramatorsk, porque os drones russos estão por toda parte. Eles limitaram, sabe, a capacidade da Ucrânia de operar livremente. E isso é morte instantânea. No momento em que a Rússia conquista a superioridade de drones, é só uma questão de tempo até matar tudo, paralisar todo o movimento, e o que vem depois é inevitável. E a capacidade da Ucrânia de revidar, que antes ela tinha. A Ucrânia conseguia lançar 10 mil drones por dia. Imagine ser um operador ucraniano de drones e poder sair voando, bum, voando, bum, voando, bum, o dia inteiro porque há drones sem fim. Agora não. Eles saem voando, bum, voando. Acabou. E eu tenho que esperar reabastecimento. Mas aí chega o reabastecimento. Um drone russo é detectado, bum, eles estão mortos. Ou então saem para recuperar um drone de reconhecimento. Hoje o trabalho mais perigoso do mundo é ser operador ucraniano de drones. Eles estão morrendo aos montes. E as fábricas que antes podiam operar sem sofrer consequências estão sendo destruídas pela Rússia neste exato momento. Todas as noites, uma nova fábrica de drones vira fumaça. Então, sabe, a Ucrânia não tem mais capacidade para fazer isso. Eles não têm efetivo, não têm brigadas treinadas, estão perdendo milhares de homens por dia. A Rússia não. Então acho que vocês vão ver uma grande reviravolta na situação da Ucrânia no campo de batalha. E à medida que esfria, que o frio começa a apertar, não há aquecimento, não há água, não há comida. Já se vê um desespero político na Ucrânia, com milhares, dezenas de milhares de pessoas nas ruas exigindo reforma política. Não acho que essas pessoas vão embora. E acho que à medida que começarem a sentir fome, sede e frio, isso muito bem pode ser o fim do regime de Zelensky. Sabe, e o sonho da Ucrânia acaba. O general Zaluzhny, que além de ter sido comandante das Forças Armadas Ucranianas, foi embaixador na Grã-Bretanha e um firme defensor da entrada da Ucrânia na OTAN e na União Europeia, veio a público e disse: nós nunca faremos parte da OTAN, nunca faremos parte da União Europeia. Então, o que vocês vão ser? O que vocês vão ser? Se não podem ser OTAN e União Europeia, o que vão ser? E ele sabe a resposta, mas não pode dizê-la. Vocês vão se tornar um estado agrícola residual, absorvido pelo Estado da União. A Ucrânia passará a fazer parte das três irmãs, Rússia, Belarus e Ucrânia. Mas o status dela será muito reduzido, porque perdeu a capacidade de, pelo menos por enquanto, acho que não vai recuperar Odessa. Talvez não recupere Kharkov, talvez não recupere Sumy. Quem sabe onde os russos vão traçar a linha? Mas veremos. Quer dizer, isso ainda não está definido. Houve pessoas que defenderam que uma Ucrânia no pós-conflito fizesse parte do Estado da União, mas observando que para ser economicamente viável e não representar um peso para a Rússia e Belarus, o Estado ucraniano teria de ter acesso ao Mar Negro. Mas a Ucrânia jamais poderia ser governada por alguém contaminado pelo veneno de Zelensky. Teria de ser um governo completamente novo, russo, escolhido a dedo pela Rússia e operando sob o controle total da Rússia. Porque a Rússia não pode permitir que uma Ucrânia hostil ou neutra tenha acesso ao Mar Negro.
A única forma de a Ucrânia ter acesso ao Mar Negro é se for uma Ucrânia subserviente ou uma Ucrânia politicamente alinhada à Rússia. E é nessa direção que estamos indo. É uma derrota total, potencialmente a destruição total da Ucrânia. E não há nada que os Estados Unidos possam fazer para impedir isso. Nothing the United States can do to stop it. And you mentioned the case of the Black Sea. E você mencionou a questão do Mar Negro e de Odessa. A Rússia vai de alguma forma isolar a Ucrânia da fronteira que ela tem com a Polônia. Eles têm essa ligação. Uma das principais linhas de abastecimento é aquela ferrovia entre a Polônia e Lviv, se não me engano. E eles estão usando essa linha. And they're using that line. I don't do targeting for the Russians. Sabe, eu não faço seleção de alvos para os russos. A maneira mais rápida de fazer o FBI bater a minha porta é eu dizer: aqui está uma boa lista de alvos e aqui está o motivo. Mas eu não preciso fazer isso. Eles têm pessoas inteligentes. Andrei Ilnitsky, ex-assessor sênior de Putin, e Sergei Shoigu, como ministro da Defesa, publicou artigos escritos em conjunto com outros ex-altos oficiais russos muito inteligentes. Ele fala de 30 a 33 alvos dentro da Ucrânia que, se forem atingidos, destruirão a Ucrânia. E esses alvos sempre estiveram fora dos limites. E há alguns motivos para isso. Quer dizer, ele não entra nesse assunto, mas eu posso especular. Por que a Rússia está tirando as luvas agora? Why is Russia taking the gloves off now? Because, let's be honest, I thought Russia was going to take the Porque, sejamos honestos, eu achei que a Rússia fosse partir para valer 2 anos atrás. As pessoas diziam: Scott, você vem falando há muito tempo sobre o fim da Ucrânia. Bem, eles poderiam ter acabado com isso 2 anos atrás, militarmente, fazendo o que estão fazendo agora. Porque esta é a morte da Ucrânia. Não há nada que a Ucrânia possa fazer. A Rússia sempre teve a capacidade de esgotar a defesa aérea ucraniana. Sempre teve. Só é preciso fazer isso ao longo do tempo. Saturá-la. Fazer com que gastem seus recursos. Você tem mais, sabe, do que eles têm de interceptadores. E no fim, você tem domínio. Aí tudo acontece do jeito que você quer. Mas sempre houve uma questão política e econômica. But there was always a political and economic question. The political question was, what will Europe do? A questão política era: o que a Europa vai fazer? E temos que ser honestos. 2 anos atrás, a Europa estava numa posição mais forte do que está hoje. Mas os 3 grandes, Macron, Starmer e Merz, sabe, poderiam facilmente ter explorado qualquer agressão russa contra a Europa para unificar a OTAN e trazer a OTAN para dentro, que era a última coisa que a Rússia queria. Então a Rússia sempre evitou qualquer coisa que pudesse mobilizar a Europa, sabendo que, quanto mais se espera, mais rápido a Europa entra em colapso. Bem, hoje, a Europa está literalmente em queda livre. Macron é passado. Merz, sabe, está agora envolvido num escândalo que pode lhe custar o cargo de primeiro-ministro. Right now, that could cost him his prime ministership, and Starmer gone, and E Starmer saindo, e Andy Burnham entrando, que não tem experiência em política externa, e a Inglaterra não tem capacidade alguma. Então a ideia de a Europa intervir é absurda. Mas ainda assim, você não quer ser visto como o agressor. E por isso tem que dar à Ucrânia a capacidade de cometer suicídio. Eles fizeram isso há 1 ano, naquela, sabe, Operação Teia de Aranha. Você se lembra? Os drones que atacaram. A Rússia poderia facilmente ter ampliado a guerra naquela época, mas a Europa ainda não estava posicionada. Vladimir Putin está ali, olhando para o tabuleiro de xadrez e pensando: não vou colocar minha torre na posição de que preciso agora para fazer o ataque agressivo contra a rainha. got my rook in the position I need now to make the aggressive attack against the queen. Let's just play some more chess. Well, today, Vamos jogar mais um pouco de xadrez. Bem, hoje a Ucrânia lançou uma campanha de influência com 40 drones, usando drones em 25 de junho, atacando refinarias de petróleo. Bem, as refinarias de petróleo da Rússia são atacadas há anos. Isso nunca mudou o resultado. As pessoas precisam parar de entrar em pânico. Gilbert Doctorow, parem de ouvi-lo. Olhem o que aconteceu no ano passado. Sabe, não é a primeira vez que a Ucrânia atinge a capacidade das refinarias de petróleo. Olhem o pânico que o Ocidente estava tentando provocar por lá. Você sabe que o preço do combustível de melhor qualidade, AI-95 ou algo assim, hoje está mais barato do que estava exatamente 1 ano atrás. I-95 or something like that. Today is cheaper today than it was a year ago today. Smysepses.
A lot of people don't realize that. It's cheaper to Muita gente não percebe isso. Hoje está mais barato. Agora espera um minuto. Eu achei que havia uma crise enorme. Achei que as filas nos postos de gasolina estavam aumentando. Eles não tinham gasolina. A Rússia tem gasolina. A Rússia vive de gasolina. Eu sempre disse, não mexam com isso. Se vocês vão entrar nesse jogo da gasolina, não mexam com uma nação que é literalmente definida como um gigantesco posto de gasolina. Eles sabem fazer isso melhor do que qualquer um. E Gilbert Doctorow sabe que é assim, mas ainda assim propaga desinformação. A Rússia resolveu esse problema. Não é um problema. A Ucrânia não resolveu esse problema. Transporte marítimo. shipping. They hit Azov Sea. They didn't do any damage. Eles atingiram o Zá no mar. Não causaram dano nenhum. Entenda isso. Ei, Gil, olha a avaliação real dos danos de batalha. Talvez você devesse falar com um oficial de avaliação de danos de batalha. Alguém com experiência. Sou eu, Gil. Se quiser falar sobre isso, vamos falar. Mas cale a boca sobre coisas que você não entende. Porque eles não causaram nenhum dano real à Rússia no Mar de Azov. Não causaram dano nenhum à Rússia no Mar Cáspio. O que fizeram foi irritar os russos. Então agora a Rússia fechou o Mar Negro. Você não viu isso chegando, viu, Gil? Não há acesso da Ucrânia ao Mar Negro. There's no access to the Black Sea for Ukraine. It's finished. It's over. Game changer. Acabou. Terminou. Isso muda o jogo. A Rússia não está sofrendo nada com tudo isso. Eles estão vencendo em todas as frentes. Vladimir Putin esperou o momento certo para fazer essas coisas. Ele é um gênio. Internamente, politicamente, de novo, quero dizer, Gilbert Doctorow pode falar sobre aquelas pessoas de 80 anos, em pé na colina em Feodósia, com joelhos ruins, que não conseguem descer até o mercado porque não há gasolina suficiente num táxi para subir e buscá-las. Ninguém se importa com isso. Isso acontece em todo lugar. Todos estão na Rússia, há idosos com perna não necessitam ser consumirável. Every day in Russia, there's old people with bad legs that can't get down to market. Doesn't change things. Isso não muda as coisas. Ele está falando em afastar o Estado-Maior, o general Gerasimov, no momento da maior vitória da Rússia. Porque a Rússia está vencendo, aliás. Quer dizer, nem o Doctorow pode negar isso. Sim, eles estão vencendo, mas não estão realmente vencendo porque não estão vencendo porque estão vencendo. Ele quer demitir o Estado-Maior quando eles estão vencendo. Por quê? Porque isso seria disruptivo e criaria a possibilidade de um novo 1917 ou de um novo momento Gorbachev, que é o que o Doctorow sempre quer. Ele odeia Vladimir Putin. Ele quer que Vladimir Putin saia. É só isso. Não vai acontecer, Gil. O Estado-Maior vai continuar lá porque eles estão vencendo. Not going to happen, Gil. The general staff's there to stay because they're winning. There are some shakeups right now. Take a look. Algumas mudanças acontecendo agora. Dá uma olhada. Uma grande mudança nas áreas de compras e logística. Sabe, no nível de vice-ministro da Defesa, a gente nova entrando nas Forças Armadas. Sabe, o Distrito Militar Central, o Distrito Militar Ocidental e o Distrito Militar Oriental estão recebendo novos comandantes. Isso acontece. Não é o fim do mundo. Eles continuam avançando. Estão vencendo em todas as frentes. Vladimir Putin escolheu o momento certo agora, porque não há. Ele esgotou a Ucrânia. Eles não têm defesa aérea. A indústria de defesa dele está funcionando a todo vapor agora, produzindo mísseis como você nunca viu. Aparentemente, eles têm muitas máquinas de lavar na Rússia. Apparently, they have a lot of washing machines in Russia because all these missiles that required the chips. Porque todos esses mísseis que precisam dos chips das máquinas de lavar estão voando e atingindo seus alvos. Então, aparentemente, a produção de máquinas de lavar na Rússia está indo muito bem, a todo vapor. Na verdade, eu expus isso. E você, Gil? Eu não gosto do Gil Doctorow. Estou dizendo isso logo de cara. Eu o desprezo. Na verdade, eu o vejo como um agente do M6, consciente ou inconscientemente. Mas Mikhail Khodorkovsky, o oligarca corrupto do petróleo que fugiu para a Inglaterra, atualmente administra um negócio de inteligência comercial em nome do M6. Ele literalmente acabou de publicar uma série inteira de coisas que poderiam ter sido escritas por Gilbert Doctorow, porque é tudo o que Doctorow vem dizendo. Could have been written by Gilbert Doctorow because it's everything Doctorow has been saying. But that's the point I've been trying to make. Doctorow has been mirror imaging Esse é o ponto que venho tentando destacar.
Doctorow vem reproduzindo narrativas do MI6 há algum tempo. E isso é perigoso. Muito perigoso, pelo que acabei de dizer antes. Se for apenas Gilbert Doctorow sendo estúpido, deixem que ele seja estúpido. Mas as consequências da estupidez dele têm natureza existencial. Eu falei, neste momento, os Estados Unidos estão reformulando sua postura nuclear para que, se tivermos um conflito com a Rússia, usemos armas nucleares logo no início. Isso é coisa de fim do mundo. É por isso que precisamos acertar. Precisamos acertar as relações entre Estados Unidos e Rússia. Não podemos permitir que narrativas artificiais, impulsionadas pela Europa, entrem e influenciem o desfecho. Felizmente, Vladimir Putin é 20 vezes mais inteligente do que Gilbert Doctorow jamais foi ou será. Putin vem conduzindo isso muito bem. Agora ele tem o apoio total da Duma. Não haverá nenhuma perturbação no dia 20 de setembro. Na verdade, Putin provavelmente vai sair disso mais forte do que antes. Ele estará numa posição mais forte. Os militares estarão numa posição mais forte. Os oligarcas estarão numa posição mais fraca. Estamos vendo uma transformação da sociedade russa que precisa acontecer nesse prazo. Aliás, porque uma das maiores ameaças à Rússia é a idade de Vladimir Putin. Hoje, neste momento, Putin é intocável. Não me importa o que Gilbert Doctorow diz. Intocável. O problema, porém, é que ele não é Deus e vai envelhecer, até sair de cena. E o sistema que ele construiu funciona muito bem com ele no poder, mas ainda não foi testado numa transição para um mundo pós-Putin. E ninguém está realmente falando sobre isso agora. Ninguém quer falar sobre isso agora. Ninguém quer pensar na vida depois de Putin. Mas Putin pensa nisso, porque Putin se importa com a Rússia. Não posso provar que Putin esteja pensando nisso, a não ser pelo fato de que ele sempre diz, estou pensando nisso. E ele até refez a Constituição na última eleição, porque está pensando em, sabe, como a Rússia será num cenário pós-Putin. Mas ele sabe que para conseguir fazer uma transição bem-sucedida para um sistema de sistemas, que é do que eles precisam, a Rússia não vai sobreviver com uma personalidade dominante depois da outra. Putin não é uma personalidade dominante que quisesse ser uma personalidade dominante. Desde cedo, ele acreditava em ter uma oposição eficaz e um bom sistema de, você sabe, estruturas de governo em funcionamento. Uma infraestrutura que, você sabe, facilitasse a transição. Ele precisa construir isso agora. Mas não dá para construir isso quando se está em guerra. Putin precisa que esta guerra termine. E então, ele vai se dedicar a fazer a Rússia ter sucesso economicamente. E quando a Rússia tem sucesso econômico, as instituições que sustentam esse sucesso econômico ficam mais fortes, mais consolidadas. E em algum momento, Vladimir Putin poderá dizer, em 2036, eu acho, 2034, 36, quando houver a próxima eleição presidencial, ele vai se afastar e alguém novo vai assumir. E essa será a transição que tornará a Rússia grande novamente. Mas sabe, tudo o que Gilbert Doctorow está defendendo agora é a antítese dessa direção. Porque esse é o objetivo britânico de longo prazo. Garantir que Putin fracasse e que a Rússia fracasse. Sabe, é onde estamos agora. Mas eu acho que estamos em um momento muito... O mundo está em um lugar muito bom por causa de Vladimir Putin. Ele superou tantos obstáculos colocados diante dele pela Europa, pelos Estados Unidos, pela Ucrânia, cometendo suicídio. Quem imaginaria que uma nação cometeria suicídio de forma tão eficaz quanto a Ucrânia fez? Mas Vladimir Putin é o jogador de xadrez definitivo. Ele esperou até que o tabuleiro estivesse onde precisava estar para fazer o ataque ao rei. E agora, ele está em seu ataque final. Garry Kasparov se orgulharia de Putin, se algum dia conseguisse se permitir ter orgulho de Putin. Mas como Putin é um mestre do xadrez, ele está destruindo o Ocidente. E no fim, o rei vai cair. O rei vai tombar. É isso. Muito obrigado, Scott, por estar conosco hoje. É sempre um grande prazer. Obrigado. Tenha um bom dia. Have a good day.